Saúdo a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Rogo a Deus para que Ele nos abençoe mais neste dia, mais uma vez, quando juntos examinamos a sua santa e bendita palavra. Vamos hoje examinar a respeito da saudação cristã. Existem algumas divergências, algumas diferenças sobre o tipo de saudação entre os irmãos, os cristãos. E nós vemos saudação de uma forma, de outra, um dizendo que está certo assim, está certo de outro jeito. E nós vamos hoje, na direção do Espírito Santo, pela graça de Deus, misericórdia de Deus, examinar a respeito desse assunto, que tem também muita importância. Algumas pessoas saúdam com a paz do Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus Cristo. Outros saúdam com a paz de Deus. Existe diferença na paz do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor Jesus Cristo nos dá, ou a paz que Deus nos dá? Em João capítulo 14, versículo 27, o Senhor Jesus diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Amém. Quem está nos dando a paz aqui é o Senhor Jesus Cristo. Ele nos dá a paz não como o mundo dá, mas uma paz divina, uma paz celeste, uma paz verdadeira. Então, a paz do Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus Cristo para você, meu irmão, minha irmã. E nós vemos também aqui em Filipenses capítulo 4, versículo 7, diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. A paz de Deus. Também em Colossenses, capítulo 3, versículo 15, fala também a paz de Deus e assim por diante. Será que a paz de Deus não é a mesma paz que o Senhor Jesus nos dá, nos deu? Nos oferece? É claro que é a mesma paz. O Senhor veio fazer tudo o que o Pai tem determinado, o que o Pai mandou. Então, quando nós saudamos com a paz do Senhor Jesus Cristo, receba. Quando alguém te saúda com a paz de Deus, receba, é a mesma paz, porque o Filho veio glorificar o Pai. Então, nós temos que ter esse entendimento, essa compreensão, receber de Deus tudo o que Ele nos dá. Não tem coisa ruim que venha de Deus. Então nós vamos, nesse entendimento, nesse espírito, nessa forma de crer, nós vamos aperfeiçoando o nosso viver, nós vamos aperfeiçoando nossa vida para sermos dignos do reino dos céus. Nós a cada dia nos convertemos, nós a cada dia temos que aperfeiçoar a nossa vida, o nosso ser, o nosso viver, a nossa compreensão ser renovada. Quando se planta a semente da palavra, quando se planta a semente e ela brota, e nós somos uma semente que germinou e está dando muitos frutos, graças a Deus, mas a árvore tem que ir crescendo. Nós não podemos germinar, ficar aquela mudinha pequenininha ali e ficar daquele jeito. Não, nós temos que ir crescendo. Os cuidados da vida não vão sufocar, e as coisas do mundo e o inimigo, seja o que for, ninguém vai impedir o nosso crescimento se estivermos realmente buscando a salvação, a perfeição. Temos que chegar à estatura de varão perfeito. Para chegar na estatura de varão perfeito, precisamos crescer na fé, no amor, no conhecimento da palavra e no relacionamento entre nós. Nós não podemos deixar que o inimigo coloque barreiras. Então nós vamos crescendo no amor, na fé e no conhecimento das Escrituras para agradar a Deus. E isso é uma forma também de não haver divisão, porque às vezes existe divisão. Aquele irmão saúda com a paz de Deus. Imagina, está errado. Ou então saúda com a paz do Senhor. Está errado. Não, porque nós não somos do mundo. A nossa saudação tem que ser uma saudação verdadeiramente cristã, perfeita. Em Romanos capítulo 16, versículo 16, diz assim: saudai-vos uns aos outros com santo ósculo, as igrejas de Cristo vos saúdam. Também, em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 20, diz assim: todos os irmãos vos saúdam, saudai-vos uns aos outros com santo ósculo. E ainda, 2 Coríntios capítulo 13, versículo 12, saudai-vos uns aos outros com ósculo santo, todos os santos vos saúdam. Mas saudar um ao outro
com o santo ósculo. O que é esse santo ósculo? Um beijo santo, um beijo sem maldade, um beijo sem malícia, um beijo sem segundas intenções. Esse é o santo beijo, o santo ósculo, o beijo santo. Isso é uma coisa obrigatória? Não, não é obrigatória. Nós temos que mostrar amor. O beijo santo pode ser figurado. Pode ser eu tenho amor pela pessoa e respeito. Não precisa a pessoa vir me beijar. E tem gente que beija na mão, tem gente que beija no rosto. Onde que é o lugar certo para se dar o ósculo? É no rosto ou na mão? Nós vemos que o Senhor Jesus, ele estava falando com os irmãos e veio uma irmã, uma mulher que havia recebido em Lucas capítulo 7, versículo 45, nós vemos isso. Em Lucas capítulo 7, versículo 45, nós vemos que diz assim: não me deste ósculo, não me deste beijo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Aqui o Senhor Jesus estava dizendo dessa mulher que havia sido abençoada e Simão, o Senhor Jesus disse para Simão, né? Porque Simão ficou meio, um tanto quanto constrangido com aquilo, e o Senhor disse para ele, tinha duas pessoas, dois pecadores, um tinha muito pecado, outro muito, um devia muito, o outro devia pouco, e o Senhor deles, o credor deles, perdoou os dois. Quem que você acha que vai amar mais aquela pessoa? O que devia pouco ou o que devia muito? O que devia muito vai amar mais. Pois é assim também. Eu entrei na tua casa e você não me deu água, você não fez nada para mim, não lavou meus pés. Mas essa aqui, desde que entrou, tem lavado meus pés com suas lágrimas, enxugado com os cabelos, e não cessa de beijar os meus pés. Então, o Senhor Jesus não disse assim, está errado beijar os pés. Não, porque aquela forma que aquela mulher agiu, era uma forma de demonstrar o amor. Porque o que interessa para nós, irmãos, não é onde o ósculo é entregue, se é no rosto, se é na mão. Não importa a forma que a pessoa manifesta o seu amor. O que importa é manifestar o amor. O mundo, boa tarde, bom dia, boa noite. Essa é a saudação do mundo. E também o mundo beija também. As pessoas do mundo, elas se saúdam com beijo no rosto, até com mais do que os servos de Deus. As pessoas do mundo dão 2 beijos, 3 beijos no rosto. E nós não temos que fazer só essa atitude de beijar. E também não é necessário beijar. É uma situação um tanto quanto complicada. Às vezes você está no culto e é costume dos irmãos, quando chegam, quando termina o culto, quando se encontram no templo e no local de reunião, saudar com ósculo, ou seja na mão, seja no rosto, quando inicia, quando termina o culto, a reunião. Mas se você prestar atenção, você vai ver irmãos e irmãs desviando para não saudar aquela irmã, para não saudar aquele irmão. E outra coisa, o irmão saúda só irmão, a irmã saúda só irmã. Quem faz isso, será que não está mostrando que o seu coração é maldoso? Que se ele ver uma irmã saudando o irmão, ele vai pensar coisa ruim? Ele não tem amor se fizer isso. Se isso está acontecendo, se o que saúda só o irmão e a irmã saúda só a irmã, será que não estão mostrando a maldade que há no coração deles? Será que não há essa saudação é santa? Porque o Senhor Jesus recebeu o beijo de uma mulher nos pés. E ele não recriminou, não. Ele não disse, o que a senhora está fazendo aí? Não tem que tocar em mim. A senhora é mulher, eu sou homem. Não, onde existe santidade não tem homem, não tem mulher. Nós temos que viver o reino dos céus aqui, não temos? Não é chegado a nós o reino do céu. No reino do céu não tem homem, não tem mulher, somos todos iguais, não é assim? Por que nós não podemos ser assim aqui? Mas só com amor que se consegue isso. E também tem a palavra da segunda carta de João, no capítulo 5, do versículo 11, do versículo 5 a 11,
Diz assim: e agora, Senhora, agora igreja, Senhora aqui, o apóstolo está se referindo à igreja. E agora, Senhora, rogo-te, não como escrevendo-te um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. Esse é o mandamento que desde o princípio tivemos, nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento que já desde o princípio ouvistes, que andeis nele. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, no ensinamento de Cristo, que é o amor, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai quanto ao Filho. Como filho, se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Por isso que às vezes termina o culto, as pessoas se encontram, estão se saudando, e um irmão desvia do outro irmão, não quer saudar porque considera que aquele irmão está em pecado. Mas ele não avisa os outros: olha, não saúda aquele irmão porque está em pecado. O que é a palavra? Então não somos um só corpo? Não fazemos todos parte de um só corpo, o corpo da noiva, ligados no corpo de Cristo, somos um só corpo com Cristo? Como que eu vou ficar me desviando dos irmãos, de um irmão, a irmã desviando de uma irmã, de um irmão, ou seja como for? E eu permito que os meus irmãos se contaminem com aquela pessoa que eu considero errada. Então, para evitar essas coisas, aqui diz assim: se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem tampouco saudeis. Essa saudação do ósculo santo, eu acredito, e até que o Senhor nos dirija para uma coisa mais aperfeiçoada, eu acredito que não deve ser feita de qualquer forma, em qualquer lugar, de qualquer jeito. Saudar por obrigação, saudar porque você está lá e está todo mundo saudando, você também vai dar a saudação? Não deve ser assim. Uma saudação costumeira, isso não tem valor. Nós temos que fazer por amor. Pode estar no meio da rua, pode estar onde for, você vê uma irmã, um irmão, e Deus te moveu intimamente por amor àquela pessoa, você sentiu comunhão com aquela pessoa. O que tem você saudar um irmão, uma irmã? Seja onde for, onde estiver, mas principalmente para evitar essa situação de que uma pessoa saúda o irmão, o outro não saúda, o que está acontecendo? Por que você não vem me saudar? Você me considera em pecado? Então diga para todo mundo o meu pecado. Não esconde não. Se você tem essa relação comigo e você não quer me saudar porque me considera em pecado, diga para todo mundo o meu pecado. Não vem ficar escondendo não. Pode revelar. Aliás, é isso que a palavra diz. Repreende na presença de todos, para que se envergonhe, para que possa se consertar. Não é brincadeira a palavra de Deus. Nós temos que viver completa e perfeitamente. Agora, vamos reservar esse ósculo santo para momentos especiais. A pessoa veio na minha casa, eu vou receber na minha casa e saudar com o ósculo santo, com um beijo santo. Mas, se as pessoas entendem diferenciadamente, cada um viva segundo a sua fé, que é o que o Senhor nos ensinou, mas não faça acepção de pessoas. Não faça acepção de pessoas. Nós temos que viver verdadeiramente o que o Senhor nos ensinou. Vamos ler em Mateus capítulo 5, versículo 47. A palavra de Deus nos diz assim: para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu. Li do 45 em diante. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão havereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Então temos que saudar todo mundo? Temos que saudar o ímpio? Temos que saudar o pecador? Temos que saudar a pessoa que não aceita Jesus porque nós somos perfeitos? Não é assim. A saudação com o ósculo santo está reservada aos que servem a Deus, os que trazem esta doutrina, os que trazem o amor de Deus. Agora, não é religião, é servos e servas de Deus. Então eu vou saudar, embora não esteja na minha congregação, onde eu estou congregando, mas se eu reconheço que é uma pessoa de testemunho, não tem impedimento algum eu saudar a pessoa com um beijo santo, com ósculo santo. Não tem problema nenhum. Eu tenho comunhão com a pessoa tem comunhão comigo, nós dois temos comunhão com Cristo, com Deus,
cada um servindo a Deus conforme o seu entendimento, conforme a sua fé, sendo sinceros naquilo que fazemos, que impedimento há? Nenhum. Então, irmãos, vamos aperfeiçoar o nosso viver, vamos crescer um pouco mais, deixar de julgar as pessoas por causa da saudação, pelo amor de Deus, vamos ver o testemunho de cada um, vamos evitar contato com o pecado, não vamos fazer acepção de pessoas, mas quando tiver algum problema, fale com o ministério, fale com o pastor, com o obreiro, com o ancião, converse com as pessoas, resolva esse problema que está no meio da igreja, contaminando um pouco de fermento levado a toda a massa. Deus abençoe a toda a igreja, o Espírito Santo complete a obra nos nossos corações. Deus abençoe a todos, graças a Deus, obrigado, Senhor. Em nome de Jesus Cristo pedimos. Amém. Amém.